Uma história que aterrorizou New Jersey, nos Estados Unidos, durante os anos 30. Alguns anos depois, ela sai das sombras e revela um terrível mal que assombrou e, acima de tudo, foi encoberto pelas autoridades. Seria de fato um terrível lobisomem que simplesmente destroçou uma família? Nós iremos descobrir a partir de agora, pois enquanto roda a vinheta, eu vou pedindo para você se inscrever aqui no canal, meu caro. Afinal de contas, está começando mais um vídeo mistério. Meus caros, eu me deparei com essa história, no mínimo intrigante, que aconteceu nos Estados Unidos durante a década de 30, como eu bem abri dizendo, e decidi trazer aqui no canal, pois, particularmente, eu não me lembro de ter ouvido falar desse caso, nem mesmo nos especiais aí da Discovery Channel da vida. E ele é intrigante não só pela questão sobrenatural, mas sim daquele ponto bem estilo Arquivo X, onde as autoridades possivelmente encobriram este caso de tal maneira que nós iremos descobrir o porquê. Tudo aconteceu em 14 de março do ano de 1932, em um rancho isolado na zona rural de New Jersey. Uma família de 4 pessoas foi brutalmente assassinada. O crime foi ocultado pela polícia da época, pois as principais suspeitas recaíram sobre um lobisomem, veja só, que segundo algumas pessoas já rondava a região há meses. Acontece que, dias antes do crime, algumas testemunhas relataram ter visto uma criatura que era enorme, com mais de 2 metros de altura e uma aparência animalesca. Uma dessas testemunhas, um fazendeiro local, descreveu o ser como tendo uma semelhança praticamente à de um lobo, mas com uma altura ainda maior que o animal, e andava em uma postura ereta, entre 2 patas. De acordo com os relatos, o crime que aconteceu em 14 de março ocorreu por volta de 23 horas e 30 minutos. Vizinhos próximos do rancho onde aconteceu o crime relataram até terem ouvido uivos estranhos e, sobretudo, gritos de socorro vindos do local. No entanto, o medo de serem atacados fez com que absolutamente ninguém se aproximasse para investigar o ocorrido. Foi apenas, meus caros, pela manhã do dia seguinte, pois há de se considerar que nessa época não existia ainda telefone, pelo menos aquelas pessoas ali não tinham, nem como se comunicar, então alguns foram até a casa da família para verificar se estava tudo bem com os vizinhos. Bateram, ninguém saiu. Foi então que um homem decidiu entrar na choupana da família e encontrou as 4 pessoas mortas: o pai, a mãe e 2 crianças, uma de 7 e uma de 5, todos brutalmente dilacerados, com marcas de mordidas e arranhões por todo o corpo. A polícia, claro, foi chamada no local e assim começaram as investigações. Mas, no entanto, durante
toda a presença deles ali, decidiram meio que fugir deste tal assunto do lobisomem. Afinal de contas, eles acreditavam que se divulgassem este fato, estariam colocando todos ali em polvoroça, ou seja, provocando pânico entre os rancheiros que moravam ali com suas famílias. Apesar do silêncio da polícia da época, a história logo se espalhou pelo populacho da região, pois um comerciante de peles disse ter encontrado pegadas estranhas na floresta perto do rancho onde aconteceu o crime. E acrescentou que essas marcas pareciam pertencer a um animal de grandes garras afiadas, mas que eram maiores do que os animais que já tinham sido vistos ali por perto, tais quais como o urso e os próprios lobos. Após o referido ataque, várias outras testemunhas relataram ter avistado a criatura, o que colocou em júdice se alguns não estavam mentindo para simplesmente aparecer sobre o fato. Acontece que por décadas o mistério do assassinato dessa família do rancho de New Jersey intrigou e assombrou muitas pessoas que, inclusive, se recusavam a sair nas redondezas, especialmente no período da noite. Até hoje, meus caros, não se sabe ao certo o que aconteceu naquela noite de lua cheia do dia 14 de março de 1932. Os jornais da época chegaram inclusive a especular sobre um lunático que teria rondado a região, mas a maioria das pessoas que moravam próximos ao local do crime acreditaram mesmo na história do lobisomem e que esse de fato foi o responsável pelos assassinatos. E que, como nós já destacamos, a polícia simplesmente ocultou para evitar histeria. O mistério até hoje é conhecido naquelas redondezas como a Noite do Lobisomem. Meus caros, eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas desde já abro a partir de agora o espaço aqui nos comentários para que cada um de vocês deixe a sua opinião sobre essa história intrigante. E é claro, apenas reforçando, caso ainda não estiver inscrito, se inscreva a partir de agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.